Como cortar abobrinha? Fatiando. Lave a abobrinha para remover a sujeira. Antes de começar a fatiar o vegetal, passe na água fria e limpe gentilmente com as mãos para remover o excesso de sujeira. Corte o talo e a outra ponta com uma faca afiada. Corte cerca de 1 centímetro de cada ponta da abobrinha com uma faca afiada e jogue esses pedaços fora. Fatie cilindros pequenos na espessura desejada, começando em qualquer uma das pontas. Segure a outra ponta com uma mão e corte o vegetal. Mantenha os dedos curvados para baixo em vez de retos na abobrinha para evitar acidentes. Quanto mais grossas as fatias ficarem, mais tempo levará para cozinhá-las. Os pedaços grossos ficam ótimos em caldos que demoram mais para cozinhar. Mas você pode deixar as fatias mais finas se for simplesmente refogar o vegetal. Para fazer cortes mais nítidos, use um movimento para cima e para baixo com o cabo da faca, deixando a ponta para baixo. Corte a abobrinha pela metade antes de fatiá-la para fazer um prato rápido. Para fazer fatias de meio círculo, corte o vegetal pela metade depois de cortar as pontas. Vire uma metade horizontalmente e corte com a faca. As meia fatias são ótimas se você quiser criar pedaços médios ou que cozinhem mais rapidamente. Cortando em cubos. Lave a abobrinha antes de cortá-la. Lave o vegetal com água fria para remover a sujeira e seque levemente com um papel toalha. Dê uma olhada novamente para ver se não deixou nenhuma sujeira para trás. Corte o talo e a outra ponta com uma faca afiada. Corte 1 centímetro de cada ponta do vegetal. As pontas não têm bom sabor nem boa aparência. Portanto, podem ser eliminadas em qualquer prato que você for preparar. Cuidadosamente, corte a abobrinha em 3 ou 4 tiras verticais, utilizando a mesma faca longa e afiada. Corte o comprimento do vegetal em tiras. Segure-o com uma mão enquanto corta, mantendo os dedos curvados para protegê-los da faca. Corte cada tira em 3 tiras mais finas. Coloque cada tira plana na tábua de cortar e use a mesma técnica de corte para cada uma das tiras, formando fatias longas e finas. Ao cortar as tiras que estavam na borda da abobrinha, coloque o lado liso para baixo e o lado arredondado para cima para cortar mais facilmente. Vire o vegetal e corte transversalmente para fazer cubos. Segure de 3 a 4 tiras juntas com uma mão, curvando os dedos na superfície. Vire as tiras para poder cortá-las transversalmente. Coloque os cubinhos para o lado com a parte plana da faca e continue até cortar a abobrinha inteira. Dependendo do comprimento da faca, talvez você consiga cortar de 4 a 6 tiras de uma vez só. Quanto mais tiras você cortar juntas, menos tempo levará. Cortando em juliana. Lave a abobrinha e corte as pontas. Coloque o vegetal em água fria e seque-o com papel toalha. Use uma faca para cortar o talo e 1 centímetro de cada ponta. Corte o comprimento do vegetal em placas de meio centímetro de espessura. Fatie a abobrinha com a faca, curvando levemente os dedos da mão dominante para protegê-los da faca. Você terá 3 ou 4 tiras quando terminar. Coloque uma fatia plana na tábua de cortar e corte a parte de cima em um ângulo. Vire a faca em um ângulo de 45 graus no canto superior esquerdo da fatia do vegetal e corte.
cuidadosamente. O pedaço cortado terá o formato de triângulo. Você pode jogar esse primeiro pedaço fora. Ele é feito apenas para preparar os cortes em juliana. Continue cortando no mesmo ângulo, fazendo palitos com o vegetal. Segure a faca na mesma posição, mantendo a lâmina paralela à linha do primeiro corte, mas com meio centímetro de distância. Crie fatias bem finas que parecem batatas fritas e repita com o restante. O corte em juliana é ótimo se você quiser adicionar um toque chique, mas simples, a uma salada ou acompanhamento. Ralando. Lave a abobrinha e corte as duas pontas. Lave o vegetal em água fria, passando as mãos na casca para remover qualquer sujeira. Seque gentilmente com papel toalha e coloque em uma tábua de cortar. Remova as duas pontas com uma faca. Corte a abobrinha em 4 pedaços e remova as sementes. Primeiro, corte o vegetal pela metade horizontalmente e, em seguida, corte no comprimento das duas metades. Use uma colher para remover as sementes. As sementes e a água no meio do vegetal serão difíceis de ralar. Portanto, é melhor removê-los antes. Isso é ainda mais importante se a abobrinha pesar meio quilo ou mais, pois a parte central dos vegetais maiores tende a ser um pouco amarga. Rale 1/4 de cada vez nos furos maiores do ralador. Segure o ralador com uma mão, inclinando o lado com furos maiores para cima para facilitar o acesso. Coloque o vegetal firmemente nesse lado e movimente-o para cima e para baixo até terminar. Se tiver um processador, você pode usar a lâmina raladora para cortar a abobrinha. Coloque o vegetal ralado em um escorredor. Quando terminar de ralar cada quarto da abobrinha, coloque o produto final em um escorredor dentro de uma vasilha para drenar o excesso de água do vegetal. Se quiser guardar o suco que sair, coloque o escorredor dentro de uma vasilha grande. Você pode usar o suco como uma adição rápida e saudável em sopas ou para cozinhar arroz. Adicione uma colher de chá, 5 gramas, de sal e deixe descansar. Misture o sal com uma colher para espalhar bem. Deixe a abobrinha escorrer lentamente por 15 a 20 minutos e, em seguida, esprema o que restar de umidade com as mãos. Use uma colher de chá, 5 gramas, de sal para cada meio quilo de abobrinha. O sal ajudará a extrair a água mais rapidamente. Coloque a abobrinha ralada em um prato coberto com papel toalha. Espalhe o vegetal ralado uniformemente para que o papel toalha absorva mais umidade. A remoção dos últimos resíduos evitará que a abobrinha fique mole, enquanto ainda a mantém bem fresca.